Boa noite. O governo segurou enquanto pôde. Cortou impostos, estimulou a indústria, segurou a alta de preços que controla, mais uma hora a inflação iria aparecer. Depois de um ano, o acumulado dos últimos 12 meses estourou o teto da meta do governo, porque o centro da meta estava estourado há muito tempo. Dessa vez a culpa é da Copa e dos empresários que se aproveitaram da atratividade do evento mundial para cobrar mais em passagens aéreas e diárias em hotéis. O negócio de ocasião deve passar logo, mas virão outros. E o seu dinheiro vai cada vez mais valer menos. E hoje você também vai ver a ilegalidade na venda de entradas da Copa. Britânico com ligação à quadrilha de cambistas consegue habeas corpus na madrugada. Tufão Neoguri chega ao sul do Japão e deixa um morto e 19 feridos. Israel ataca a faixa de Gaza e presidente palestino exige fim da operação. E ainda, emoção com o jogo da Copa aumenta as chances de ir ao hospital. Foi solto hoje cedo no Rio de Janeiro o britânico Raymond Whelan. Ele havia sido preso ontem à tarde, acusado de facilitar a distribuição ilegal de ingressos da Copa e manter associação criminosa com uma quadrilha internacional de cambistas. Às 4h40 da manhã de hoje, o inglês Raymond Whelan foi liberado aqui da 18ª ADP, na zona norte do Rio. Principal executivo da Match Service, empresa que detém os direitos exclusivos da venda de ingressos da FIFA, ele foi detido ontem, no final da tarde, no hotel Copacabana Palace. Segundo as investigações da Operação Jules Rimet, William agia com o argelino Mohamed Lamine Fofana, suspeito de liderar o esquema. Ele teria recebido mais de 900 telefonemas de Fofana, que está preso com outros 10 cúmplices. De acordo com o delegado Fábio Baruch, titular aqui da 18ª ADP e responsável pela coordenação de toda a operação, o relatório sobre as investigações será encaminhado ainda hoje à Justiça. A Justiça entendeu que ele tinha direito de responder liberdade, que não iria fugir. Portanto, não analisou o inquérito, as provas nenhuma não foram analisadas. Então agora eu vou encaminhar para a Justiça para que a Justiça possa analisar. Prisão é completamente ilegal. Classifico como prisão ilegal, absurda e arbitrária. Motivada por uma falta de compreensão na complexidade dos jogos da Copa. A inflação do Brasil ultrapassou o teto da meta estabelecida pelo governo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou o mês de junho com alta de 0,4% e no acumulado dos últimos 12 meses passou de 6,5%. A Copa do Mundo mexeu com a inflação brasileira. Houve uma procura maior por diárias em hotéis e o preço subiu também, fechando em alta de mais de 25%. Esse aumento entra no grupo de despesas pessoais, que teve variação de 1,57%, a maior alta do mês de junho. Fato semelhante aconteceu no grupo de transportes. A queda no preço de combustíveis diminuiu a alta, mas não foi suficiente para conter o grupo, que teve alta de 0,37%. Isso porque as passagens aéreas tiveram alta de quase 22%. Essas foram duas das altas que fizeram a inflação do mês fechar em 0,4% em junho, elevando o acumulado dos últimos 12 meses para 6,52%, portanto acima até mesmo do teto da meta estabelecida pelo governo, que é 6,5%. A última vez que a inflação ficou maior que a meta do governo foi em junho do ano passado, quando chegou a 6,7%. A inflação só não foi maior porque alguns preços caíram, especialmente no setor de alimentação e bebidas, puxado por produtos como a batata, o tomate, o feijão, as hortaliças e as frutas. Apesar da alta, o Boletim Focus, feito com especialistas de instituições financeiras, prevê que o ano vai terminar com a inflação abaixo do teto estabelecido pelo governo. Cada vez mais modernos e conectados, os celulares bateram recorde em vendas no ano passado. A busca pela tecnologia mais atual foi a desculpa para os consumidores que compraram 67,8 milhões de novos aparelhos, segundo o estudo da consultoria de tecnologia IDC.
Não basta fazer e receber ligações. Eles vão além com aplicativos de jogos, montagem de fotos, GPS e até mesmo localizador de amigos. Os smartphones também ultrapassaram as expectativas de vendas. Tablets deixaram os computadores e notebooks como segunda opção de compra do consumidor. Segundo a pesquisa, foram 68 aparelhos inteligentes vendidos a cada minuto em 2013. Ao todo, foram comercializados mais de 35 milhões desses aparelhos, o que representa um crescimento de 123% em relação a 2012. E esse número deve aumentar. As tendências de procura são por aparelhos de tela maior e mais baratos. Há ainda os aparelhos que têm suporte à conexão banda larga 4G e não são tão explorados pelas lojas, mas já representam 10% do total de smartphones. De acordo com a IDC, empresa responsável pelo balanço, a virada no mercado de celulares ocorreu devido à ampliação do número de modelos de smartphones e pela queda no preço desses aparelhos, que foram incluídos na Lei do Bem, que concede benefícios fiscais a dispositivos que cumprem certos requisitos, como virem equipados com aplicativos nacionais e serem produzidos no Brasil. Hoje entram em vigor novas regras da Agência Nacional de Telecomunicações. Algumas você já pôde ver ontem aqui no NT Vale, como a que obriga as empresas a disponibilizarem a opção de cancelamento sem precisar falar com algum atendente. Entre as novas regras está também a ampliação dos direitos para quem utiliza plano pré-pago na telefonia móvel. A repórter Anne Beckhauser tem os detalhes. 78% dos usuários de telefonia móvel no país possuem planos pré-pago e as novas regras da Anatel também beneficiam esse público com a garantia de alguns direitos. Estou aqui com José Rubens de Souza, que é diretor do Procon em Jacareí, São Paulo. Foi estabelecida uma validade mínima para o crédito nos telefones pré-pagos. Que prazo é esse e como os usuários devem ficar atentos? Antes, os créditos pré-pagos, eles tinham validade menor, né? Ou seja, tinha validade de 10 dias, 15 dias. Hoje, o prazo menor é 30 dias. Então, o consumidor tem que ficar atento, porque assim que estiver vencendo o crédito do celular, ele deverá renovar para que não fique sem sinal na sua linha. As operadoras têm um prazo já determinado para se adequar a essas novas exigências? A partir de hoje, as operadoras terão 4 meses para poder se adaptar às novas regras da Anatel. Agora, quando o crédito estiver expirando, o usuário tem que ser avisado? Exatamente, essa é mais uma novidade. Assim que estiver vencendo o crédito do consumidor, ele receberá uma mensagem, seja por texto ou até mesmo por uma chamada telefônica, dizendo para ele renovar porque o crédito está se encerrando. Agora, se a determinação não for cumprida pelas operadoras, o que pode acontecer? As operadoras elas são fiscalizadas tanto pela Agência Nacional de Telecomunicação quanto pelos PROCONs. Então, ela poderá ser autuada por ambos os órgãos. São muitas as reclamações desse tipo de telefonia móvel? Aqui nós recebemos reclamações tanto de pós-pago quanto pré-pago. E as reclamações de pré-pago, em sua maioria, são créditos que o consumidor compra e não aparece na sua conta. A expectativa é de que isso diminua a partir dessas regras? Com certeza, a partir das novas regras, o consumidor terá mais proteção, portanto, haverá menos reclamação no PROCON. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios do Jornal NT Vale. Amigos, a Anatel, com essa história de colocar freio na telefonia celular, está fazendo coisas muito interessantes. Essa decisão, por exemplo, de encurtar a diferença das tarifas entre as operadoras nas ligações entre uma e outra, está sendo bastante interessante. Até o ano de 2019, eles vão ter que baixar essa tarifa de 23 centavos para 2 centavos apenas. Isso vai ser importante, vai estimular a concorrência entre elas e me parece até com um alcance mais profundo que as decisões que até garantiram que os créditos devam valer no mínimo por 30 dias. Bem interessante. Depois do intervalo, tufão chega ao sul do Japão. A agência afirma que uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas.